Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, no canal 15 da NET. E hoje eu quero apresentar para você uma professora educadora que há 43 anos ela educa as crianças para escreverem bem. É verdade. Difícil escrever em língua portuguesa, fala a verdade. A Onélia Miranda vai contar as histórias para a gente de como ela se transformou numa especialista em redação. E é claro que a Onélia também ficou muito conhecida em Mogi das Cruzes, em toda a região do Alto Tietê, quando ela cuidou da Corrente do Bem, que trouxe para Mogi uma ACD. Aliás, nós ajudamos uma cidade a conquistar uma ACD e fez um ano agora, em 2012. E é claro que a gente vai falar com a presidente voluntária desse Conselho Regional da ACD de Mogi das Cruzes, hoje aqui no programa Frente a Frente. Prazer te receber, Onélia. Prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui de novo com você. Me sinto muito à vontade. Parece que nós estamos lá no estúdio da Metrô, não é? Da Rádio Metropolitana, que você foi tantas vezes. Fui tantas vezes, acolhida, não é? Como aquela de quem todo mundo fugia quando via com o cofrinho na mão. Você ficou a Onélia do cofrinho. É, a Onélia do cofrinho está chegando, corre, é verdade, né? É verdade. Então, mas foi com bastante alegria que eu recebi seu convite. Espero que a gente possa conversar, né? Contar um pouquinho da sua história. Contar um pouquinho da minha história. Legal. Que é uma história daqui a pouquinho, comum. História comum nada, é uma história de uma mulher batalhadora de 61 anos de idade, Sim. durinha, né? Que eu sempre falo durinha, né? A Onélia é toda bonitinha, toda ajeitadinha, minhonzinha, né? Como a gente fala. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da ACD, mas eu queria primeiro falar dessa mulher, Onélia Miranda, Sim. que nasceu em São Paulo, mas foi registrada em Mogi, Sim. cresceu na cidade. Como é que começou essa história de vida para chegar aí na professora Onélia? Bom, essa professora Onélia, que nasceu aqui em Mogi, eu digo até que eu sou mogiana mesmo, né? Porque fui registrada aqui. Devo ter passado algumas horas lá no Santa Catarina, em São Paulo. Mas essa pessoa viveu um pouquinho na Senador Dantas, nos sobradinhos que ainda existem lá, né, que tinha o Senai, se não me engano, ali na frente, naquela época. E depois nós fomos morar numa chácara, que era do meu avô. Meu avô era muito conhecido aqui em Mogi, que era o Arthur da Brama. E nessa chácara vivemos meus irmãos. Eu sou a primeira de 4 irmãos. Sou eu, a Elisa, a Heleninha, porque a mamãe chamava Helena, e o Jobinho, porque o papai é o Job. Né? Vivemos lá de pé no chão, brincando na terra preta, não é? Tomávamos um banho de tanque para poder depois entrar no banheiro da mamãe, né? Que gostava de tudo muito limpinho. Vim para cidade, porque naquela ocasião você morar onde hoje é a Laurinda Cardoso Melo Freire, onde eu estou morando já há 37 anos. Era muito longe, né? Era longe. Né? Quando você ia para o centro, vamos para a cidade, ou então vamos lá para a estância, como se fossem coisas tão distantes. E hoje você vê que se o trânsito ajudar, em alguns minutos a gente faz esse mesmo percurso. Então, essa professorinha cresceu brincando com os irmãos de ser professora, porque era a minha paixão mesmo. Eu só escrevia, eu fazia cópia daquelas cartilhas que minha mãe tinha, nem era ainda Caminho Suave, porque quando eu fui para a primeira série, primeiro ano, no Coronel Almeida, eu já fui alfabetizada, né? Então, eu dava aula para os meus irmãos. E quando eles não queriam assistir às minhas aulas ali na lavanderia, na Paulo Frontin já, então eu dava aula para um cachorrinho dormindo. Quando o Toquinho estava dormindo, eu pegava a lousinha e ia imitando que eu estava dando aula para ele. Você ia ser professora de qualquer jeito. Eu nasci para ser professora. Não tem jeito. É a coisa que eu mais amo fazer nessa vida. É estar com os alunos, não é ensinar, é estar com os alunos, né? E poder trocar essas ideias. Eu tive uma trajetória, Marilei, muito feliz, muito feliz. Eu fui professora do Estado, substituta. Eu então sei, né? Naquela época era muito bom ser professora do Estado. Reconhecida. Reconhecida. Ao mesmo tempo, antes de começar a trabalhar como professora, eu já dava aula particular na minha casa mesmo, né? Como mocinha. Tinha aqueles alunos de primeira e segunda série, primeiro e segundo ano, naquela ocasião, e que eu dava mesmo as aulas. Depois, pela proximidade do Placidina, a irmã Clara, sabendo que eu dava aula, me chamava quando alguma das professoras que eram comissionadas faltavam. No ano que eu me formei, em 69, em 70 eu já comecei a trabalhar lá. Então, concomitantemente, eu dava aula no Placidina de trabalhos manuais e educação física para os 2 períodos.
Só que às 7h30, meu avô me levava no Sebastião de Castro, em César de Souza, para eu assinar o ponto. Se a professora não faltasse, eu assinava o ponto. Porque daí eu só cumpria um horário pequenininho, meia hora, e éramos dispensados. Mas se tivesse professora faltando, eu não podia assinar ponto, porque eu tinha já sendo contratada pelo Placidina. De lá do Placidina, quando eu me efetivei no estado, eu deixei o Placidina, fui para Biritiba, depois vim para o Jardim Universo, mas eu já tinha meus 2 filhos mais velhos e acabei me afastando para poder criá-los. Logo engravidei do 3º, tive também, e pela vizinhança fui para o São Marcos, né, que a dona Durcília era minha professora já na faculdade, também no curso normal do liceu, e ela me convidou. E no São Marcos eu fiquei 17 anos. E foi interessante porque nos 6 primeiros anos eu fiquei no São Marquinho. Com as crianças. Isso, sempre trabalhando na área de humanas. Dividíamos a área de exatas e humanas, né? E quando eu fui para o São Marcão, eu fui para trabalhar filosofia com o sentido de argumentação, de 5ª a 8ª série. Então, o que era? Era você ensaiar uma discussão, uma tese, algum assunto polêmico. E dar fundamentação para os alunos. Isso, então desde a 5ª série nós adaptamos, foi um trabalho lindo feito pela Vânia Gorgulho, minha querida amiga, pela Durcília, e ela é excelente, né? Então, minha amiga querida, e foi até assim, eu ia deixar a escola, e ela falou, você vai deixar a escola para fazer bolo? Eu não acredito, porque eu e a Ditinha fizemos bolo muitos anos. Essa história sua de ser boleira, isso, porque... Você é o que da Ditinha? Amiga, amiga, amiga. Então, ela faz uns bolos, eu compro para as minhas filhas, né? Agora para a Júlia. Os bolos da Ditinha, nós fizemos muitos deles. Né? Nós ficamos trabalhando juntas em casa, no salão de festa que eu tinha no fundo, um pequeno salão de festa. Ou nós dávamos cursos culinários ali, ou nós fazíamos os bolos para as pessoas que nos pediam, não é? E, então, ficamos juntos uns 8 anos mais ou menos, só que depois eu estava com 10 turmas de redação no colegial e cursinho. Você ficou entre o bolo e a escola. Então. Mas resolveu ficar como educadora. Fiquei, porque é realmente a minha primeira vocação. A cozinha é a segunda, né? É a segunda. Mas, ao mesmo tempo que eu ainda estava no São Marquinho, dando aula nas 4ª séries, eu tive também uma experiência inusitada. Eu ia à noite para o Narciso Iag Guimarães dar aula de alfabetização para adulto. No EJA. Isso, não era EJA. Era Mobral? Nem Mobral. Era um curso de alfabetização noturno que tinha ali. Às vezes a gente ia e não conseguia subir com o carro quando chovia. Nossa. Eu não fiquei ali muito tempo, porque eu vi, né, que estava difícil eu conciliar. O que eu fazia, meus filhos, que também eram pequenos, sempre me acompanharam no São Marcos. Então, esse remorso eu não tive, né? Eu pude estar junto com meus filhos todos os dias, enquanto eles ficaram no São Marcos. Nélia, você pegou uma fase, 43 anos de professora, de educadora, em que o professor era valorizado. Né? Eu estudei com professoras que fizeram a base da minha vida em Suzano, que eu sou de Suzano. Como mudou, né, a educação no país? O que a gente faz? Sabe quando eu senti, Marilê? Quando? Porque eu estou aposentada há 13 anos, não é? E estou ainda trabalhando. Eu estou na UNAI hoje, né? Já estou lá há 2 anos. Universidade da Terceira Idade. Isso, não é da terceira idade. Não? Chama-se Universidade, né? Universidade integrada, né? Para poder juntar pessoas. Até esse ano era de 35 anos para cima. A gente sempre fala que é a terceira idade. Agora já é 45, porque já muda muito o perfil você começar a colocar muito jovem. Né? Então, o perfil é mais a terceira idade, entre aspas, seria isso mesmo. Sim, seria isso, mas do ano que vem em diante já vai ser, essa é uma notícia que a Juraci nos passou essa semana. Então já será mais de 45 anos. Para cima, para ficar mais todo mundo mais parecido, né? Mas é um momento da minha semana que eu não troco por nada, porque quando o Bertaioli falou sobre a CD, né, para que eu assumisse a presidência quando começasse e fizesse a campanha do cofrinho, eu disse, se eu tiver que deixar o NAI, não conte comigo, porque é uma parte da semana em que eu me realizo demais. Então, durante todos esses anos, Marilê,
que eu estive fora do estado, porque eu me exonerei cedo, né? Meu filho, o segundo, estava com 1 ano e meio quando eu pedi a exoneração. Quando eu voltei para pedir os meus papéis para aposentar, escolas trancadas, cheias de grade, totalmente pichadas. Até Aí você sentiu a diferença? Até em Biritiba-Mirim, precisava passar por uma grade para depois ser atendida em outra grade, que é desse tamanho. Que foi um ano e meio que eu estive lá como efetiva. Até piquenique eu levava meus alunos para fazer. Nós fizemos um piquenique numa fonte chamada Nossa Senhora Aparecidinha, que nós caminhamos 6 quilômetros, eles e eu, com lanchinho, com todos aqueles aparatos para a gente brincar numa piscininha, andando pelas estradinhas e sinais que tinham ali. Então eu senti esse choque. E quando eu voltei, porque tem a fase da volta ao Placidina, eu estava no São Marcos com essas 10 turmas, eu levava até para Bertioga, computador, caía a energia, eu perdia, eu era assim muito crua ainda na arte, né, de mexer na parte de informática, mas como eu preparava as minhas apostilas todos os anos para começar, sempre atualizadas com os temas do momento, fazia questão de digitar, ilustrar tudo direitinho. Nessa ocasião, né, que eu estava em Bertioga, eu vi que já estava mexendo um pouquinho com a dinâmica da minha família. Porque eu achava, Marília, que eu ainda tinha 18 anos. E que a vida, porque quando a gente é jovem, eu não era uma senhora ainda, eu era jovem nessa ocasião, eu era uma jovem senhora. Mas quando você é jovem, parece que o futuro, você tem a vida inteira. Tá lá longe, né? Nossa, mas o futuro eu tenho uma autonomia e vou fazer o que eu quero da minha vida. E de repente você percebe que não é assim, que os filhos estão crescendo, são adolescentes, precisam da gente. Meu marido precisava também da minha companhia. Ele sempre ia onde ia sozinho, porque eu estava lá com a pilha de redações. Porque eu só acredito que a gente aprende a escrever escrevendo. Então, pelo menos uma vez por semana, todos os meus alunos faziam as redações, eu levava para casa, corrigia todas e fazia todo o comentário. Qualquer um pode contar para você que era assim que a gente corrigia. Né? Porque eu não podia estar ao lado. Por que a educação degringolou tanto? Qual que é a sua análise? A minha análise, primeira, você vai pensar no Estado ou você vai pensar em particular? No Estado. Porque você lembra que as escolas estaduais eram as de must? Eram as melhores. Eram as melhores. Então, e quem não podia... Ia para particular. Ia para particular, né? Hoje ainda você vê no setor universitário, felizmente, né, no acadêmico, você encontra universidades de alto padrão sendo governamentais, federais, estaduais. Poucas, né? São poucas, mas são de valor. Ainda tem. Né? A gente que tem na família pessoas que frequentaram Unicamp, FUVEST, uma politécnica. Então você sente, sim, que existe aquele burburinho, aquela revolta. Você viu quantas coisas aconteceram por causa da reitora, que eles não queriam. Então o aluno hoje está com bastante voz dentro daquela organização educacional. Mas o governo do Estado... Mas as escolas, eles querem mostrar números. Então, eu tenho não sei quantos milhões de alfabetizados no Brasil, mas são analfabetos, né? Funcionais. São aqueles que leem, mas não entendem o que estão lendo. Não pode reprovar, né? Para o aluno não ficar traumatizado. Por outro lado, nós temos também escolas particulares maravilhosas, não é? Maravilhosas. Só que só para um pouquinho assim de gente. Um pouquinho, porque geralmente elas são mais de elite, porque os professores também são melhores remunerados, eles têm pós-graduação, eles têm mestrado, alguns têm doutorado. Então, tudo isso, lógico que vai encarecer todo o orçamento de uma escola particular para manter ginásio de esportes, piscinas, né, especialidades dentro de cada série. Mas esse sucateamento da educação que eu acho muito complicado. Esse sucateamento e que acontece, infelizmente, no que o cidadão teria direito. Exatamente. Porque estão aí as placas de impostômetro para saber o quanto nós pagamos. E não funciona, porque não retorna para a gente. Por quê? Porque a educação é algo que não dá cartaz, não é? Exatamente. Felizmente, nós temos aqui na cidade um prefeito comprometido que está vindo da base. Lá na ACD, eles ficam surpresos
Porque a cada semana tinha um convite para uma inauguração de algo, e principalmente depois do das intervalo, creches. a gente vai falar sobre a ACD, Sim. vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Como é que você entrou na corrente do bem? E, na verdade, né, o que a ACD mudou para a região do Alto Tietê? Daqui a pouquinho, Onélia Miranda aqui comigo no Frente a Frente. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos frente a frente com a Onélia Miranda, presidente voluntária do Conselho Regional da ACD de Mogi das Cruzes. Onélia, como é que começou a sua história com a ACD? Conta pra mim. Bom, eu, como nunca parei de trabalhar, eu estava trabalhando no colégio, né? E era professora da filha do Marco, da Maitê, né? E eu percebi, assim, uma coisa inusitada, né? Um pai super ocupado, que tinha uma cidade para administrar e que mandava alguns bilhetes, né? Comentando o aproveitamento da Maitê, que ela punha a Mara e o Marco sentado e dava aula à noite, do jeito que ela tinha, que eu tinha passado alguma coisa. E eu falei, mas papai tem tempo? Ela falou, sim, ele faz a lição comigo. De noite ele faz a lição comigo. Então eu fui conhecer o pai, né, que eu já admirava, o jovem, Marco Bertaioli, né? Conhecer o Marco Bertaioli pai, que arrumava um tempo de estar com a menina para esses carinhos, né? Certo dia eu cheguei para dar aula, estava ele ali naquele pátio da entrada lá, no Socorro, né, que está lá, o Saber está no Socorro. Ele chegou, eu cumprimentei, né? Ele falou, olha professora, eu estive na Aparecida do Norte, eu trouxe isso aqui para você. Quando eu abri, era uma caixinha de louça com um tercinho dentro. Então, a gente começou assim, a ficar afeiçoado, né? Esse carinho pela menina, pela turminha toda, que era muito especial, sabe? As duas turmas do Saber foram muito especiais para mim. Crianças que marcaram, assim como esses que passaram na minha vida. Eu só sinto não ter feito um sonho, ter tirado foto de cada turma por qual eu passei. Porque hoje eu poderia apontar tanta coisa, né? E conhecer não dá para resgatar nas escolas? Eu pensei de falar, eu estou em contato com o Márcio, né? Que é do São Marcos. Eu falei para ele, ai Márcio, que vontade de resgatar essa parte. Mas a parte do Estado, que também foi tão feliz, né? Mais difícil. Do Placidina também, que eu trabalhei 6 anos, né? No Placidina, em pré-escola. E então, essa questão da felicidade de estar com o aluno, essa é uma bênção. Eu acho que foi o maior presente que Deus me deu nessa profissão que eu abracei de corpo e alma. Bom, passado o tempo, eu pedi a demissão, eu não podia mais ficar lá, ia trabalhar na UNAI, num projeto fantástico que eu poderia criá-lo. Para mim foi uma coisa linda, né? Eu criar algo que eu sempre quis dentro da linguagem, com um pouco de tudo que ajudasse de outra forma que o aluno estivesse preparado para ler, interpretar, compreender e se fazer compreender aquilo que lia, aquilo que escrevia, aquilo que acontecia no mundo, a linguagem matemática. Então é uma delícia, né? Parte lúdica, sem regras, nada. Bom, um belo dia liga alguém da prefeitura procurando meu marido, que meu marido sempre fez os estatutos junto com o pai das entidades aqui de Mogi. Sempre assim, graciosamente, por amor à arte mesmo, né? E como o Marco tinha conversado alguma coisa a respeito da ACD, que estava chegando, que talvez precisasse, porque seria um modelo de gestão diferente e tal, seria pela prefeitura, então que talvez tivesse que pensar nisso. Quando a Sueli ligou, que eu não a conhecia ainda, eu falei, ele está viajando, volta dia 15. Dia 15 à noite tocou o telefone. É possível que o Dr. João Pedro vá até lá e que ele leve a senhora também, mas pela nossa proximidade, de amizade, assim, recente, mas verdadeira, eu fui. E eles começaram a conversar, o Marco aqui, o P conversando. De repente, eles conversaram. Ele pegou um convite, falou assim, pois é, professora Onélia, esse convite aqui é o primeiro que eu estou recebendo da gráfica e é para o lançamento da Pedra Fundamental. Então, e a gente também ficou pensando, a Mari e eu pensamos tanto desde que ganhamos a CD, e nós chegamos a uma conclusão. Nós queremos muito que a senhora seja a cara da CD aqui em Mogi. Marilei, subiu uma sensação nas minhas costas, assim, de um misto de susto, de surpresa. Você não imaginava? Nunca na minha vida. Eu juro, jamais. Porque assim, quem vê o seu trabalho, que é o meu caso... Eu não tinha nenhuma experiência. O que eu falei para ele,
Marco, por favor. Na verdade, eu fui procurar, porque Sim. eu achei, eu e outros jornalistas, Sim. nós achamos que você tinha uma história de deficiência na sua casa. Sim, eu tenho história, sim. Mas a minha neta, a minha segunda neta, a Lívia, a nossa querida Lívia, eu tenho 6 netas. 3 meninas e 3 meninos. Entre 14 e 1 ano e meio, mais 1 ano e 7 meses. Então, a minha filha tem os 3 filhos. A Júlia, com 14 anos, daí nasceu a Lívia, que nasceu com síndrome de Down. E depois o João Henrique. Meus outros filhos têm João Pedro, o João Pedro tem a Isabela e o Gabriel. E o Jorge e a Vívia tem o Lucas. A Lívia nasceu com Down. Né? Ela é portadora de síndrome de Down. E só que quando você tem um bebê com síndrome de Down, você tem um protocolo de 10 exames para serem feitos. E a Vânia Bergantin, a nossa querida Vânia Bergantin, que também tem a menina dela, Georgia, também é portadora de síndrome de Down, uma competência, né? Ela sempre esteve com o Zamustar, que é o maior geneticista do Brasil. Ela foi trabalhar com ele por amor a aprender, e com isso ela nos ensinou muita coisa. Então ela nos orientou. Cada vez que nós chegávamos de um exame, uma vez eu cheguei e falei, Evelise, a Júlia, quando nasceu, ela te deu e nos deu uma grande alegria. A Lívia, cada vez que a gente sai de um especialista com ela, é uma alegria, porque ela tinha nota 10 em tudo. Ela é portadora da síndrome Down, mas é uma menina que canta, que quer dançar. Feliz, né? Feliz. Que é o mais importante. Ela é feliz, ela está na PAI novamente, ela teve um período na PAI até 2 anos, depois foi para a escola comum e depois voltou para a PAI. Então, mas eu achava que a sua neta fosse deficiente, não Down. Mas a deficiência... Por causa da sua ligação com a ACD. Todos são deficientes. Não, e não era, porque nem na PAI eu pude me envolver muito. Porque quando eu poderia ter sido voluntária, a Lívia ainda não era nascida, meu marido ficou 29 anos na PAI como diretor. Então, eu trabalhava muito, não podia. Quando ela nasceu, que eu fui me informar sobre tudo, eu fui ler toda a pedagogia, né, em relação a isso, porque eu era professora, mas eu queria aprender a nova pedagogia. Entender fui também, aprender a chantá-la, né? Pratiquei a chantá-la com ela durante 1 ano, todos os dias da vida dela, até ela completar 1 ano. E muita estimulação, porque eu deixei a escola, então eu me dediquei mesmo a estar ao lado da minha filha, da neta mais velha, que também precisava, era muito grudadinha a mãe e a mim, e a Lívia especialmente. Mas você, quando recebeu esse convite... Então, mas quando eu fui para ser a voluntária, eu não podia, porque eu era avó. E havia alguma coisa... uma ligação que não poderia. Sim. Né? Quando eu recebi o convite, eu falei, Marco, eu sou só uma professora. Ele falou, não é assim. E falou algumas coisas que me deixaram assim emocionada. Só que eu disse para ele, Marco, eu preciso de um tempo para pensar. Eu tenho minha família, eu olho meus netos, meu pai é amputado. Porque era já voluntário, né? Era já para a corrente do bem, não era? Voluntário. Porque a ACD, quando faz o Teleton, a cidade que recebe a unidade, ela não é obrigada a ser uma cidade solidária. Mas o Marco achou por bem que nós devêssemos, né, que nós tínhamos por obrigação e agradecimento fazer a corrente do bem. Então, fomos juntando os voluntários, Rubens Marialva sempre comigo, né? Um grupo essencialmente das minhas irmãs, amigas, conhecidas, hoje grandes amigas. Eu conheci a Gerva bem proximamente durante a campanha e ficamos juntos de julho até finalzinho de outubro, começo de novembro, quando nós fizemos a prestação de contas, né? Entregamos os balanços, enfim, encerramos. E conseguiram arrecadar um bom dinheiro. Eu lembro da sua moedinha, 1 por habitante podia dar os 400 mil, mas é muito difícil. É muito difícil. Porque na verdade a ACD é regional, né? Isso, exatamente. E a campanha ficou centralizada aqui. Mogi. Algumas cidades levaram cofres. Algumas ajudaram. Eu me lembro, a Jerusa levou para Poá. Houve também em Guararema, algum cofrinho lá que alguém veio buscar. Suzano também tinha algumas indústrias que vieram pegar, mas muito pouco. Porque foi a primeira grande campanha que envolveu a cidade que não tinha prêmio. Então você vai assistir a um show, você leva 1 quilo de alimentos, não é? Não tinha ajudar uma troca por ajudar, por né? ajudar, né? Mas foi tudo bem. Foi ótimo.
esse ano, há uns 2 meses atrás, eu recebi um telefonema lá do setor de captação de recursos, em nome do CEO da ACD, que é o presidente que recebe, entendeu? Dentro da ACD tem o administrativo, todos os superintendentes que recebem são contratados pela ACD. E a Regina é presidente voluntária de um conselho de administração, que é o que futuramente a gente está completando aqui para Mogi também, né? Então, ele pediu para que eu preparasse um relatório de como a campanha aconteceu em Mogi, para servir como modelo. Bacana, para virou uma demais. referência. Virou uma referência. A campanha. E por vezes, no dia 5, quando a Regina esteve aqui, para nos abraçar, que era um ano de exatamente que o primeiro paciente tinha sido atendido, né? Porque foi fundado dia 2 de dezembro, no dia 5 estava lá a CD pronta, com todos os funcionários, com os pacientes, né? Funcionando a Perna Favor. Então ela veio fazer conhecer. E ela respondeu aos repórteres que estavam lá. Alguém perguntou, então Mogi hoje é um exemplo, é uma referência para a ACD? Ela falou, sim. A ACD de Mogi é uma referência e é um exemplo. Hoje ainda estive lá e o nosso superintendente administrativo disse, a ACD de Mogi é uma das mais atuantes do Brasil. E o que mudou para a região do Alto Tietê, para Mogi, ter uma ACD aqui? Bom, resume-se no que é mais importante, a qualidade, né, de atendimento, de acordo com o padrão ACD. Mas, para o paciente, além disso, Marilei, dele receber esse tratamento de qualidade, personalizado, as terapias, hoje, felizmente, nós já temos 3 médicos, 2 neuros e pediatra, ainda estamos aguardando um ortopedista, né? Mas ter isto aqui em Mogi significa que o paciente não precisa se deslocar. Como hoje eu fui para São Paulo, para uma reunião, eu saí daqui de Mogi, eram 6h30. Eu cheguei na porta da CD, eram 9 horas. Porque o trânsito péssimo, e olha, muito calor, você liga seu ar-condicionado, põe uma musiquinha, para. E o pai e a mãe? E o pai e a mãe, não é? E a criança? Que é pior ainda. É pior. Então, os pacientes, os infantis, geralmente vão para a Moca para fazer os atendimentos terapêuticos. Iam, mas também iam lá para a Central. Essa ida de toda a região para São Paulo, né, causava um desconforto e um cansaço que muitas vezes fazia com que aquele tratamento não gerasse o aproveitamento necessário. Porque, então, esse ganho de ter tão perto, né, uma unidade que serve a Mogi e mais as outras 9 cidades do Alto Tietê, é um grande, enorme presente. Inclusive, vocês fizeram milhares de atendimentos no primeiro ano, né? Sim, esse ano, até novembro, nós fizemos mais de 3.500 atendimentos. É muito atendimento. Muito. Porque ali estão computados consultas que já estão sendo feitas aqui em Mogi, de neuropediatra e de para as pessoas que estão assistindo a gente, às vezes pela internet, pelo tvmoginews.com.br, e não for de Mogi das Cruzes, não está tão ligado, como é que faz para chegar na ACD de Mogi? Bom, hoje, se você vier do centro, ali em frente ao supermercado, shopping, já começam as plaquinhas que indicam. Então, a ACD Mogi, ela fica no rodeio, na perimetral, assim que você passa pela ponte do Tietê. Antes era uma ponte de madeira, agora é uma ponte em curva, né, que tem ali já em concreto. Você olhando para a direita, você está na Avenida Pedro Romero. Você vai encontrar um prédio amarelo, muito simpático, muito bem cuidado. Que é lá. Que está lá. E para quem quer atendimento na ACD, como é que faz? Bom, o procedimento é igual para todos. O que nós vamos fazer? A família leva todos os laudos que o paciente tem. A partir de quantos anos? De 0 até 80, 90 anos, certo? Não tem, assim, uma data. Ele só precisa estar enquadrado dentro das 10 clínicas que a ACD cuida. Não é? Então, são 10 tipos de deficiência que a ACD pode cuidar.
Entendi. Aí ela vai verificar se essa é uma atribuição dela. Então, porque muitas pessoas levam seus familiares, seus filhos, né? Os próprios pacientes se dirigem lá quando são adultos e esse perfil da ACD está mudando justamente por isso, Marilei. Antes a ACD era para criança, lembra? Lembro. Associação de Assistência à Criança até era defeituosa, depois politicamente passou deficiente. Então, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Era só criança. Então, por que tem tanto adulto? Por que tem tanto jovem? Porque mudou o perfil. O perfil, por quê? Por causa da violência na rua, por causa dos acidentes de moto, acidente de carro. Mudou muito Mudou o perfil muito. da pessoa Então, com deficiência. hoje, a ACD, ela já tem, por exemplo, nós temos lá hoje, aproximadamente 90 pacientes, 97 crianças, 11 adultos. Isso vai mudando, oscilando. Isso pode mudar. Hoje eu digo para você, amanhã, se você me perguntar, mudam os números. Mas porque pouca mudança, é por né? período, isso. Alguns recebem alta, depois voltam para uma nova reavaliação, né? E outros já estão chegando. Então, essa mecânica aí é que faz rodar tão bem a unidade. A pessoa com deficiência, ela que está sendo tratada na ACD, ela tem que saber que a ACD está em Mogi das Cruzes, mas a região inteira do Alto Tietê é atendida pela ACD aqui de Mogi. Então, daqui a pouco eu quero falar um pouquinho sobre aproveitar que os prefeitos têm novos na região, outros reeleitos, para que as outras cidades também contribuam com a gente aqui em Mogi das Cruzes. Depois do intervalo, Nélia Miranda, no Frente a Frente, aqui com a gente. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Ô Nélia Miranda é minha convidada de hoje aqui no Frente a Frente. Ô Nélia, a região do Alto Tietê tem 10 municípios que cuidam da ACD de Mogi, né? São atendidos pela ACD de Mogi. Né? E, na verdade, Mogi que está cuidando, né? Que está cuidando da pessoa com deficiência. Exato. Conta pra gente, né? Eu já sei que a Prefeitura de Mogi, ela dá R$80 mil por mês para ajudar nesse dia a dia da ACD, que é realmente importantíssimo para que funcione a instituição. Por que as outras prefeituras não contribuem? E por que a gente não aproveita, né, que vão ser prefeitos reeleitos e eleitos novos para poder ajudar a ACD de Mogi? Então, isto eu digo porque vai ser futuro, não é? Nós vamos esperar encerrar este ano, porque as prefeituras, já recebemos alguns recados que alguns pacientes nem virão janeiro, porque haverá um recesso. Então, as cidades mandam os seus pacientes de van, de Kombi, não é? E de carros particulares ou de carros da prefeitura. Então, eles chegam dessa forma. Como as prefeituras têm essa fase de balanço, de férias, muitos secretários estão saindo de férias, alguns prefeitos também tiram alguns dias. Então, vamos esperar passar esse mês de janeiro e depois, seguindo a orientação da ACD Central, que hoje já conversamos sobre isso no administrativo, nós vamos sim, né? Vamos fazer receber uma mecânica, uma estratégia de aproximação com as prefeituras. Porque é algo bastante delicado, porque como nós vamos estabelecer, é porcentagem, é por triagem, será um dia por algum tipo de convênio, mas o verdadeiro de tudo isso é que Mogi está assumindo sozinha todo o atendimento da região. Então, a Prefeitura de Mogi nos dá essa subvenção, né, e espera que possamos nós da dividir ACD a conta no final do mês. Contagiarmos para que não só se divida a conta, Marilei, mas que se engrosse o orçamento da ACD de forma que você possa aumentar os atendimentos. Certo. Trazer Fica o nosso apelo, né, aos prefeitos. Eu já falei disso na metropolitana. E a gente tem cidades o nosso apelo assim, aos prefeitos. Nós temos cidades que nós já sentimos essa receptividade, esse desejo de saber como vai ser. Não é? Então, como nós assim, somos uma filial da ACD, temos que manter esse padrão de conduta, não é? Nós vamos aguardar as orientações e certamente estaremos sim fazendo esse convite. Nélia, você é voluntária, não ganha nada para fazer o que você faz.
E você tem também algumas voluntárias e voluntários Sim. que ficam no dia a dia ajudando Exatamente. você, inclusive para mantenedores. Sim. Eu sei que vocês têm um cadastro de pessoas que ajudam. Como é que funciona isso? Então, na verdade, a ACD, como toda ACD, tem o grupo administrativo, que é o que recebe, foi contratado pela ACD e aqui trabalha. E os voluntários que chegam, a maior parte, quase 90%, são de Mogi, né? Mas temos de Guararema também, uma voluntária lá, quer dizer, 99% por enquanto, e são mesmo de Mogi. São pessoas que vieram morar para cá, de repente também descobriram a ACD. Somos hoje, eu digo somos porque eu me considero uma voluntária também, somos 32 voluntários. Até eu brinco com o Antônio Carlos, o nosso querido desembargador. Então, porque quando ele está na reunião eu tenho que usar tudo no masculino. Puxa, porque, só por causa dele. Mas a gramática ela é machista realmente, os adjetivos acabam acompanhando o masculino, né? Por isso você encontra assim também no dicionário. Então, os voluntários, eles formaram uma equipe altamente comprometida com a ACD Mogi. Então, tudo que nós conseguimos esse ano, a participação nos eventos, que foram poucos, né? Mas nos eventos externos, como os eventos que nós fizemos, Festa Junina, Dia da Criança, é um extremo envolvimento. Fizemos uma ação em Guararema, né? Que o Márcio muito gentilmente atendeu a um pedido nosso, nos deixou ficar ali no centro artesanal. Ali nós conseguimos fazer um pouco de captação de mantenedores e lá com o nosso grupo, todo mundo feliz, todo mundo, sabe, contagiando um ao outro e, como diz, pau para toda obra. Bacana, sabe? Né? Um grupo fantástico, eu tenho muito orgulho e o trabalho deste grupo é reconhecido em São Paulo, não é? Nós já temos um bazar permanente. Como é que faz para ajudar a ACD? Você tem vários modos. Pode começar até pelo voluntariado, porque nós temos lá 5 setores e os setores ainda têm horários que não tem nenhum voluntário. Segundo momento, você pode ser um mantenedor. Existe um cadastro, você preenche essa ficha e você escolhe as opções. Desde a doação de R$20 uma vez por ano, até semestralmente, trimestralmente ou mensalmente, que é o ideal para a gente, que a gente possa contar com esses R$20. Todo mês. É um processo simples, o boleto chega em casa ou pode ser feito débito automático. Também aceitamos doações, porque nós temos o nosso bazar. O bazar, a primeira semana, só quem pode comprar é a família ou o paciente. Na segunda semana são os funcionários da ACD, na terceira os voluntários e na quarta aberta a quem quiser. Bacana. E são artigos com 50% a 70% de desconto e artigos absolutamente novos. Bacana. Não é? Dá para ajudar então? Dá para ajudar. Telefone da ACD? 4791-7470. Se você puder ajudar e ser voluntário de alguma maneira, com certeza será muito bem-vindo. E agora eu quero chamar a Onélia para o nosso jogo rápido. Você tem um ídolo? Tem. Quem? O meu marido. Por quê? Porque... O marido acho que é a primeira que fala aqui na, Sabe por quê? na TV. Não, é verdade. Porque não só eu que falo isso. Os nossos amigos, a minha família, a família dele, ele é aquele que está sempre pronto para ajudar. Ele é generoso, ele parece todo assim rústico, mas é um coração maravilhoso. Ele está sempre próximo de quem precisa. Bacana. Ele tem sempre aquela palavra de sabedoria. Fala o nome do maridão. João Pedro Fernandes de Miranda. Livro de cabeceira da Onélia. Qualquer um que seja da Rosamunde Pilcher, porque eu sou uma fanática por leitura. Fala de um deles. Que eu adoro, já li 6 vezes. É o meu livro de inverno. Solstício de Inverno, porque eu vivo a história. Bacana. Todos os anos eu sei o que vai acontecer. Bacana. Mas é um livro que eu gosto de me deitar mais cedo e me aconchegar nas minhas mantinhas, ouvir um radinho e lendo novamente. Mas ela é famosa, ela escreveu Catadores de Concha, né? E quanto maior é a história, mais eu me encanto. Qual que é um dela? Um filme? Um filme... Você vai dar risada, porque é tão antigo em algum lugar do passado. Ah, mas é porque tão eu era antigo assim, apaixonada. tão maravilhoso. Quando eu queria chorar e precisava chorar. Você põe o filme lá. Eu punho o filme. Eu tenho Legal a isso. cópia, eu tenho a cópia. Bacana. Uma frase marcante da Onélia Miranda. Eu acho que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Ótimo.
O exemplo de vida para você? Meu pai. Por quê? Meu pai foi arrimo de família, né? Família muito pobre. Ele estudou, ele lutou, ele com 12 anos, ele carregava saco e trabalhava na serraria dos Lopes aqui, né? Como é que é o nome do seu pai? Job Arnaldo Pinto. Ele fundou, né, a imobiliária Job, que hoje pertence ao meu cunhado, né? Job e Washington Imóveis, mas era Job Imóveis. Então, uma pessoa lutadora que criou 4 filhos. Ele está amputado há 8 anos, ele é sozinho, porque ele já enterrou minha mãe e a segunda. Eu falei, papai, agora amputado, enterrando 2, pelo não amor vai, de Deus, ninguém mais vai querer. Não é fraco não, esse homem. Ele cuida da casa, ele cuida da sua roupa. Quantos a casa anos dele, ele tá? 85 ele vai fazer. Super lúcido. Um pai maravilhoso, aquele que se inflama, que parece que está brigando com você, porque fica nervoso de poder não ajudar mais do que ajuda. Um beijo pro seu pai. Eu também quero. Um hobby? Um hobby é ler, ouvir música. Legal. Cor preferida da Onélia? A cor azul, de todos os tons. Dia ou noite você prefere? Dia. O que faz nas horas vagas, Onélia? Nas horas vagas, eu gosto de pesquisar, sabe? Principalmente para minhas aulas. Né? Eu gosto de pesquisar, eu gosto de ler, gosto de ir para a cozinha, que está um pouco difícil, né? De eu ir agora. Você é boa em quê? Eu sou boa? Em cozinhar. Você é boa em cozinhar. Ai, sou boa. E você é péssima em quê? Em idiomas. Eu não falo nenhum. Já tentei aprender inglês, já tentei aprender espanhol. Eu me sinto assim uma caipira tentando falar uma língua que não é minha. E como eu sou altamente crítica comigo mesma, nem então tenta eu mais. nem tento. Eu sou péssima em linguagem. Qual que é a lembrança da infância da Onélia? Ai, uma coisa muito inusitada. Nossa casa era ao lado da Brahma, onde é a telefônica. E a Brahma ainda funcionava ali. A nossa casa tinha um quintal mínimo, de rua a rua, da Paulo Frontin a Flaviano. E era um corredor. E nós 4, nós temos uma diferença muito pequena. Minha mãe, como disse, teve os filhos de carreirinha. Né? Então, quando chovia, o nosso brinquedo preferido era escorregar. O meu irmão de cuequinha, a gente de calcinha, escorregar naquela aguinha que tinha ali, jogava um pouquinho de sabão ainda, esfregava o sabão para poder Imagina deslizar. a folia, né? Era uma folia. Imagina. Um esporte que você gosta, Onélia? Eu gosto de assistir, praticar nenhum. Mas vôlei, gosto muito de assistir ao vôlei. O que você mais curte na internet? A pesquisa mesmo. Pesquisar. Pesquisa e e-mails, né? Eu uso muito a internet também para receber. Um lugar que você tem como escolhido o seu? Por não tê-lo conhecido como eu gostaria, quando estive lá, que foi mais uma viagem muito consumista, que estávamos acompanhando um grupo, eu gostaria demais de voltar a Gramado. Então volte logo. Só se for de carro. Que volte. Tem medo de avião? Pavor. Ai, que horror. E eu vou, mas eu sinto que quando eu estou entrando, eu falo assim, mas o que você está fazendo aqui? Parece que minhas pernas ficam pesadas. Imagina. Eu ponho a mão no bolso, fico com o terço rezando, não tomo água para não precisar ir ao banheiro. Não como nada. Morre de medo de avião. Já fiz a viagem, morro de medo de avião. Porque eu sou controladora, né? E não posso mandar parar, que eu quero descer, né? Qual que é o sonho da Onélia Miranda? Meu sonho? Um sonho que eu tenho é visitar a Escócia. Tenho um sonho muito, muito real, mas é o avião que está aí, sabe, atrapalhando. Impedindo. Mas tenta, né? Justamente por isso que eu me encanto com os livros da Rosamunde, porque ela fala muito na Escócia, conhecer a Cornualha, que eu imagino, não é, como seja. Né? O que você não suporta nos outros? Injustiça. Medo, você já falou, de avião. Isso é óbvio, né? Navio também se encontra aí, tá? Nesses itens. 50% de cada. Tem mania de quê, Onélia? Você tem uma mania? Eu tenho mania, sim. Meu marido que fala que eu tenho essa mania que ele não gosta muito. Eu não consigo dormir se eu não colocar no ombro aqui o meu rádio bem pequenininho, bem baixinho, todas as noites. Porque ele não suporta barulho. Mas ouvindo música? Ouvindo música. Ai, que delícia. Ou então ouvindo mesmo algum programa de entrevista que tem. Né? Tem Jovem Pan, de madrugada, tem a CBN, né? Tem a SPN também, que eu gosto muito. Então, essa é uma mania, mas é um tanto, acho que vem no DNA. Porque a mamãe fazia todo o serviço com o rádio, meu pai é como eu, ou eu sou igualzinha a ele, que o dele é desse tamanho. Como viu, também ele sou louca pode por rádio. Sou louca por rádio. Ah, sabe que eu não sabia? Eu sou louca por rádio. Uma mensagem que você deixa para os telespectadores seus, os meus, os nossos da TV Mogi News.
uma mensagem que eu acho que assim, que nós nascemos para ser felizes. E enquanto você estiver colocando a sua felicidade na mão de alguém para te fazer feliz, você não vai conseguir ser. E ter a família que eu tenho, os filhos que eu tenho, a família que eu ganhei vindo com a família do meu marido, as coisas que eu passei e que eu curti hoje, porque é o presente que interessa. Eu tenho as lembranças, que são excelentes. O futuro, não sei se vai acontecer. Eu sonho e tenho plano, sim. Porque assim me faz levantar da cama todo dia. Mas viver o presente intensamente, dizer eu amo você, eu beijo você, hoje eu estou triste porque você me fez isso, mas virar paz. Ser feliz hoje. Hoje. Bacana. Essa é a minha mensagem. Bacana. E a Onélia escolheu uma música do Charles Aznavour, She, né? She. Que é super antiga, mas super tradicional. Ah, sim, ela lindíssima. E esse encantamento veio pelo filme, né? Um lugar chamado Notting Hill, e porque realmente essa música ela me mexe de uma forma tão importante. Vamos fechar o programa com ela lá. Que presente! Obrigada, Onélia. Obrigada, muito querida. mais sucesso pra você na sua caminhada, viu? Tudo de bom mesmo, Pra vocês de verdade, também, tá viu? bom? Gente, essa foi a Onélia Miranda. Eu quero agradecer a participação dela especial aqui hoje no programa. Você pode acessar www.tvmoginews.com.br também para assistir a gente. Um beijo bem grande, até o próximo programa. Até lá! May turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem.